Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso divino amigo Jesus possa nos envolver nesta hora. Vamos agora fechando os nossos olhos, vamos nos acalmando e vamos elevar os pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus. Jesus querido, aqui estamos mais uma vez para mais uma noite de aprendizado. Pedimos, Jesus, que nos abençoe, que nos ilumine, para que tenhamos uma boa assimilação das lições de hoje. Que possamos, Jesus, ter bastante disciplina, perseverança, humildade, para buscarmos nos corrigir, para buscarmos colocar em prática os seus ensinamentos, para que assim possamos ganhar o mérito de te seguir, Mestre, por toda a eternidade. Obrigada, Mestre querido, por dividir conosco todos esses tesouros de sabedoria. Que possamos fazer bom uso de tão preciosa dádiva. Por favor, nos toque o coração, a visão, a mente, de modo a ampliarmos o nosso entendimento. Livra-nos, Jesus, de toda a má influência e de todo o mal que está fora e dentro de nós. Abençoa-nos nesta hora e guarda-nos, Jesus, contigo, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, o nosso tema de hoje é: dai de graça o que de graça recebeste. Esse ensinamento está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. E de conformidade com a narrativa de Mateus, essas foram as primeiras recomendações de Jesus para os seus apóstolos. Ele disse assim: Amados, não tomeis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscai a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Trabalhai em curar os enfermos, em limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas. Dai de graça o que de graça recebestes. E então nós perguntamos: o que foi que os apóstolos receberam de graça de Deus? O dom da mediunidade. Eles receberam o dom da mediunidade. O dom de curar, não é? O dom de doutrinar os espíritos arraigados ainda no mal, de esclarecer os ignorantes, os espíritos ignorantes, e também de levar a palavra divina a todos os que têm fome
de entendimento, a todos os que sofrem, não é? Reavivando assim a fé daqueles que já se encontram desanimados e caídos pelas estradas do mundo. Tudo isso é a missão desses apóstolos, não é? E Jesus alertou também que não se fizesse comércio desse dom, não é? Que tivessem o cuidado de não fazerem comércio com esse dom. Não usasse esse dom para um meio de ganhar a vida, como sustento material. Ele deixou claro isso. Dai de graça o que de graça recebestes. Deus deu esse dom para que seja usado em benefício de todos, independente de serem ricos ou pobres. Não é verdade? Não vai haver o absurdo de se ouvir um pobre dizendo: eu não tenho fé porque eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não tenho consolação porque eu ganho pouco e meu dinheiro não deu para comprar consolação. Não é fato? As coisas sagradas, as coisas divinas, não tem preço. Jesus alertou para que não houvesse comércio das coisas sagradas. Por isso, tem aquela passagem dos vendilhões do templo, não é? Que eu vou ler aqui para vocês. E entrou Jesus no templo de Deus e lançava fora todos os que vendiam e compravam no templo, e pôs por terra as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: escrito está, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E chegaram-se a ele alguns cegos e coxos, e Jesus os curou. Jesus inicia a luta contra a classe parasitária dos sacerdotes e contra as religiões organizadas que exploram o povo materialmente. Não é? E na mesma hora, na vista desses a quem ele repreendeu, não é? Ele curou os cegos e coxos para ensinar a eles que os bens divinos se recebem de graça e devem ser dados de graça. Não é? Na mesma hora ele foi lá e curou as criaturas, dizendo: é assim que se faz, de graça. Não é? E também outra coisa, preces pagas. Será que é possível isso? A prece não é algo espontâneo, nascido no coração? Como pode ser paga? Estranho, não é? Isso também vai contrário à lei de Deus, de amor e caridade. Então, só terá preces aqueles que puderem pagar por elas? Seria um absurdo, não é fato? A prece nasce do coração, não é mesmo? Então, isso é algo absurdo. No livro Homens Notáveis, o espírito Alexandre nos fala da mediunidade. E antes que eu entre na mensagem do Alexandre, é bom a gente deixar bem claro que mediunidade não é privilégio,
mesmo? Tem muitas pessoas equivocadas que tratam os médiuns como se eles fossem deuses, porque acham que por eles terem esse dom, eles são superiores aos demais. E na realidade, o médium é um devedor. É uma criatura que em vidas passadas agiu contrariamente às leis de Deus. E em muitas ocasiões até pregaram contra Deus. De modo que elas estão comprometidas, endividadas. E aí agora elas pedem a misericórdia divina que lhes conceda a oportunidade de voltar com o dom da mediunidade para servir ao Pai, servindo aos necessitados do mundo, espalhando a palavra de Deus, fazendo todo o bem possível, aliviando corações que estão sofrendo, não é? Então, a mediunidade não é privilégio, é comprometimento, é dívida, é fato. E a criatura tem que ter consciência de que é um dom dado pelo Pai do céu, para ser feito o uso, o bom uso, em benefício de todos, gratuitamente. Né? Então, o Espírito Alexandre, no livro Homens Notáveis, ele nos diz o seguinte sobre a mediunidade. A mediunidade, como a conheceis pelo ilustre e nobre codificador Allan Kardec, constitui sagrado ensejo de servir. Ferramenta bendita de trabalho concedida aos que descumpriram as leis divinas em passadas existências e candidataram-se ao resgate pelo bem. No planejamento reencarnatório, tendo analisado e constatado nossos erros e desvios, sentimos-nos imbuídos do profundo desejo de consertar o que destruímos, reparar crimes incessantemente cometidos ou aos quais nos compliciamos. Contudo, assim que o envoltório carnal entorpece a lucidez do espírito no tocante ao antes praticado, tendemos a enveredar pelos padrões comportamentais do passado, errando uma vez mais, falhando naquilo a que nos propusemos. Corremos o risco de desrespeitarmos a mediunidade, colocando-a a serviço de entidades menos felizes, mercantilizando o que de graça teríamos o dever e a alegria de conceder ao nosso próximo. Que a mediunidade seja atrelada obrigatoriamente a Jesus. Somente adquirirá sublimidade a mediunidade se a ela aliarmos a excelsa doutrina de Jesus, que pode resumir-se em uma única palavra: amor. Então, é isso aí. A carne, como o Alexandre diz aqui, quando a criatura está no corpo físico, a nossa consciência, de alguma maneira, ela fica entorpecida. E as ilusões do mundo de César falam mais alto, não é? Seduz.
E é onde nós vamos ver o caso do Acelino no livro Os Mensageiros, do André Luiz. Acelino faliu na sua missão como médium. Ele veio, pediu tanto essa missão, ele se preparou tanto lá na espiritualidade, e ele veio, e quando chegou aqui aos 20 anos de idade, ele desenvolveu a mediunidade dele, aflorou bem, Ele chegou a ir à casa espírita para trabalhar, mas o seu orgulho falou mais alto. E ele então achava que o dom da mediunidade era dele e não de Deus. Então ele achava, é um dom que pertence a mim, não é? De modo que eu posso fazer dele o que eu quiser. E então eu vou cobrar por isso, por consultas. Os médicos não cobram consultas? Pois eu também vou cobrar. Assim pensou o Acelino. E vejam vocês, ele estava dentro da casa espírita, ele estava junto de espíritos superiores, dos mentores espirituais que estavam ali trabalhando em nome de Jesus junto com ele. E mesmo assim, ele faliu. Ele se retirou da casa espírita e foi trabalhar fora, cobrando, usando o dom mediúnico como uma profissão. Olha só. E aí ele conseguiu o que ele queria. Ele não queria prosperar materialmente falando, assim ele conseguiu. Ele foi prosperando materialmente, usando, vendendo, o dom. E aí o resultado? Encontramos Acelino lá na espiritualidade, lamentando, chorando pelo seu fracasso. Ele levou 11 anos nas zonas inferiores, lá na espiritualidade, alucinado, correndo, fugindo dos seus consulentes, que desencarnaram também e queriam novas consultas, queriam saber de coisas aqui e ficavam correndo atrás dele, e ele fugindo, e aquela loucura por 11 anos assim ficou, em sofrimento, naquela situação deplorável, nas zonas inferiores, por conta desse desvio grave, não é? Porque o Acelino nem pôde alegar ignorância, não é verdade? Porque muitos erram por não saber. Aí caem lá nas ilusões do mundo aqui, do nosso mundo material, mas ele tinha entendimento, então ele errou sabendo. Então o peso do erro do Acelino foi muito maior, foi um erro muito mais grave, e a gente vai encontrar muitos casos assim semelhantes, Chico Xavier contou lá naquele programa Pinga Fogo que certa feita o pai dele foi acometido de um reumatismo muito severo, que deixou o pai dele impossibilitado de trabalhar. O pai dele ficou acamado, E o tratamento desse reumatismo era feito com 2 injeções mensais. E essas injeções eram caríssimas. O Chico ganhava como se fosse um salário mínimo, e era metade do salário dele para pagar essas 2 injeções. O pai sem trabalhar. Na casa só trabalhava o pai e ele, o Chico. O pai sem trabalhar só era o salário do Chico, mas como precisava fazer o tratamento, o Chico
tinha que dispor de metade do salário para pagar essas injeções, que de tão caras eram chamadas na época de injeções de ouro, porque eram muito caras. E aí a situação da família ficou muito difícil, né? E o Chico devendo no armazém, as contas atrasadas, né? As despesas da casa tudo atrasado, porque com meio salário, que já era pouco, aquela situação. E o pai dele, então, vendo que vinha aqueles confrades da capital, das cidades, até de outros estados, chegavam lá e parabenizavam o Chico por conta dos livros psicografados que estavam fazendo muito sucesso e que as vendas daqueles livros estavam a todo vapor. O pai dele não compreendia aquilo e virou para o Chico certa feita e falou: Chico, não é possível que esses espíritos com quem você trabalha, eles não são espíritos do bem? Será que eles não poderiam ceder aí uma parte desse dinheiro, né, para nos ajudar? E o Chico explicava para o pai dele: pai, nós não podemos fazer uso de algo que não nos pertence. Ele falava: eu sou apenas um carteiro, eu entrego as mensagens, não são minhas. Os livros não são criações minhas, né? São criações deles, são propriedades deles, não são minhas. Eu não posso me apossar de algo que não é meu. Aí, e o pai dele ficava, ele não se conformava: mas não é possível que eles não cedam aí uma pequena fração desse dinheiro. Ficava. E o Chico ficava até meio acabrunhado, né? Porque era difícil para o pai dele entender, né? E essa situação difícil, o Chico conta que durou um ano. Foi durante um ano, porque foi o tempo que levou o tratamento do pai dele para o pai se recuperar, né? E aí o pai dele falava, o Chico explicava que não era possível pegar dinheiro nenhum desses livros porque não lhe pertencia. E o pai então falava: não, Chico, mas no dia que eu desencarnar, eu vou te ajudar. Eu vou pegar, vou te mandar os números que vai dar no bilhete da loteria. E você vai ganhar e vai ficar milionário. Porque na hora do sorteio, Chico, eu vou pegar as bolinhas com os números certos lá e pôr na cestinha lá na hora do sorteio para você ganhar. Você vai ver, eu vou te ajudar. E o Chico então ria da ingenuidade do pai, né, com essa história. E o fato é que o Chico nunca usou um centavo da venda desses livros. Todos eles foram doados para várias instituições, para a Federação Espírita Brasileira e para muitas outras instituições. Até hoje, esse dinheiro vai para essas instituições de caridade e o Chico não pegou nem um centavo. Ele viveu a vida dele todinha com o salário dele de datilógrafo, né, que a gente chama de escrivão, escriturário, né? Ele trabalhava datilografando e não usou nem um centavo, porque ele explicava para o pai: pai, eu não posso me apossar de algo que não é meu. Está no Evangelho que se dê de graça o que de graça recebeu. Ele explicava para o pai, mas o pai não entendia, né? Devido à situação penosa, dificultosa que eles estavam ali financeiramente, não é? E o Chico cumpriu a missão que ele assumiu perfeitamente, não é? Perfeitamente. O que infelizmente a gente não vê em muitos médiuns. Tem médium que faz como Marcelino, vai atrás de usar o dom para ganhar dinheiro, não é? E depois, quando chega do lado de lá, vai se lamentar, porque pediu esse dom para cumprir com uma missão de socorro aos semelhantes e de divulgação da palavra de Deus no mundo. E aí falha, né?
E aí tem que se preparar tudo de novo. E retornar. E aí vem o medo junto. O medo de fracassar novamente. Nós vamos ver muitos casos nos livros de André Luiz, que vários médiuns que fracassaram, do lado, e chega do lado de lá, estão sofrendo, arrependidos e com medo de reencarnar em nova missão e fracassar novamente, né? É complicado, não é verdade? Bem, eu tenho tantas mensagens aqui, mas o tempo é curto, mas vamos ler algumas. No livro Consolador, Emmanuel nos diz o seguinte: quando um médium se resolva a transformar suas faculdades em fonte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. Porque aí ele vai se comprometer mais. Aí é o caso do Acelino, errou sabendo. A remuneração financeira no trato das questões profundas da alma estabelece um comércio criminoso, do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. A mediunidade não é ofício do mundo. E os espíritos esclarecidos, na verdade e no bem, conhecem, mais que os seus irmãos da carne, as necessidades dos seus intermediários. Então, a espiritualidade não vai desamparar a criatura, não é? Como o Chico não foi desamparado. Ele teve muita dificuldade? Teve sim, mas Deus proveu, não é? E aquela situação penosa passou e foi em frente, não é assim? Tudo passa, Deus não desampara os filhos não. É que às vezes a gente precisa passar por certas pelejas para a gente se fortalecer ou para, muitas vezes, até para expiar alguma falta do passado. Não é assim? Bem, para nós encerrarmos a nossa conversa de hoje, nós temos aqui uma mensagem muito bonitinha do Tonhão Pereira. Eu vou ficar devendo o livro da onde eu tirei essa mensagem, porque eu não me lembro. São muitos livros e muito tempo e a gente já vai ficando com uma certa idade e eu não me lembro. Mas é uma mensagem muito bonitinha que fala muito. Ela diz assim: Deus não vende a sua bênção, nem vende o seu perdão. Não vende a sua palavra e nem vende a salvação. Não vende sua clemência e em suas leis está a competência em corrigir os seus filhos. A ninguém foi dado o direito de cobrar o que não faz jus. Aquilo que já foi pago por Jesus na cruz. Ou será que no mundo inteiro haverá tanto dinheiro que pague o ato de Jesus? Olha que bonitinha, né? Então é verdade. Deus não vende as suas graças. Não é fato? Então, que saibamos dar de graça, que de graça a gente receba do Pai. Não é verdade? Porque se tudo pertence a Deus, o que é de fato nosso? Não é fato? Então, eu agradeço a atenção de todos, que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Graças a Deus.